Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Julgamento do BES. Portugal a acertar contas com o seu passado. Muito obrigado pela oportunidade que me dão de vos apresentar um primeiro testemunho sobre os factos que levaram à situação publicamente conhecida do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo. E desde já manifesto a minha total disponibilidade para aqui regressar, se for esse o entendimento da Comissão. Peço e agradeço a vossa compreensão para o tempo que esta minha intervenção inicial vos tomará. Apenas para recordar, há quase 6 meses que, depois dos factos que aconteceram no início de agosto, nunca tive a oportunidade de falar, remeti-me ao silêncio apenas num determinado momento e, por insistência dos jornalistas, fiz uma referência de que estava a trabalhar para defender a dignidade e a honra da minha família e minha. Em 2014, na Comissão Parlamentar do caso BES, Ricardo Salgado dispunha-se a defender a sua dignidade e a sua honra. Hoje será o rosto principal do julgamento de um caso que levou a confiança do país ao limite e produziu a maior destruição de valor da história recente de Portugal. Quando a juíza Helena Suzano der por aberta a sessão e na sala do tribunal se ouvirem os nomes dos 17 arguidos, é toda a memória do país que regressa como um pesadelo. Como não houve ninguém capaz de dar conta das fraudes, das mentiras, das manobras obscuras que aquele grupo de homens capitaneados por Ricardo Salgado foram cometendo ao longo dos anos? Como foi possível que uma parte do poder político, de Sócrates Marcelo e dos organismos de fiscalização não suspeitassem de nada, não soubessem nada e nada fizessem naqueles anos críticos? O julgamento que hoje começa é por isso mais do que um acerto de contas com a Justiça. É também um acerto de contas de Portugal consigo próprio. 10 anos depois, os acusados sentam-se no branco dos réus, mas para trás ficou já um enorme rastro de perda e destruição. O BES custou aos portugueses mais de 18 mil milhões de euros, ou seja, mais do que o país gasta no ano com o Serviço Nacional de Saúde. O BES arrastou consigo dezenas de empresas, entre as quais a Portugal Telecom, e milhares de postos de trabalho. O BES enganou clientes que ainda hoje esperam por recuperar os seus investimentos. Há boas razões para acreditar que o país de hoje é mais transparente e saudável. Já não parece haver lugar para os donos disto tudo. A supervisão bancária, imposta pelas instituições europeias, é mais robusta e atenta. Os bancos portugueses dedicam-se a fazer o que sabem, sem se empenharem em criar redes empresariais onde circulavam os sacos azuis para a corrupção. O caso BES não deixa ainda assim de ser um tema para reflexão, para se garantir que nunca mais aconteça. E é com esse propósito que chamo à conversa Pedro Ferreira Esteves, jornalista e editor da Economia do Público, que em ambas as qualidades acompanhou por estes anos a história do BES. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Olá Pedro Ferreira Esteves, bem-vindo ao P24. Comecemos pelo fim. Hoje um caso como o do BES seria impossível em Portugal? Tudo aponta para que sim, seria impossível neste momento. Muita coisa mudou desde então, mas de facto o BES e a forma como o BES nasceu e cresceu e ganhou o poder que teve no pico das suas capacidades e depois a queda bastante rápida e dramática que assistimos, seria impossível de repetir no atual contexto. E isso também se deve muito ao próprio BES e à própria características da queda do próprio BES, que mudou muita coisa no país, na banca e na economia também. É preciso, se calhar, para perceber um pouco esta ideia, é preciso recordar como é que o BES ganhou tanto poder. Vamos a isso. O BES, no fundo, foi um ciclo em si mesmo de poder dentro do país e dentro da economia portuguesa, que se substituiu ou que se seguiu a um anterior. O próprio Ricardo Salgado, no fundo, quando começou, tinha quase como uma espécie de patrono da banca e um grupo quase dominante na altura da banca em termos de poder, que era o grupo BCP e Jardim Gonçalves, como presidente do BCP na altura, e tudo aquilo que Jardim Gonçalves representava na altura era um pouco aquilo que mais tarde Carlos Salgado veio a representar e o próprio BES veio a representar. E essa influência que um banco pode ter sobre a economia, sobre o poder político, sobre
praticamente todas as esferas do país, só foi possível porque o BES representa um novo ciclo que se substituiu à queda do ciclo de poder do BCP. Aqui também foi importante, obviamente, o papel de José Sócrates, e todo o ciclo de poder de José Sócrates, que usou o BES, ou foi uma parceria, digamos assim, para ser mais benévolos, que se impôs ao anterior ciclo de poder que existia antes, e com isso fizeram o seu percurso até ser, de facto, aquele poder tentacular que nós depois acabamos por conhecer quando caiu. O que tu estás a dizer de alguma forma, Pedro, é que mudou não apenas o contexto económico ou financeiro, mas mudou também o contexto político que nessa altura era muito permeável, portanto, as relações tentaculares com outros poderes, neste caso com o poder financeiro e com o poder económico. Isso de todo, portanto, não existe como existia com as evidências desse tempo. Agora já não, porque na realidade uma das consequências, não só do BES, mas também da intervenção que o país sofreu na altura, a assistência financeira que o país foi sujeito na altura, coincide com no fundo, o período final da assistência financeira da Troika coincide com a queda do BES, praticamente. As mudanças que essa assistência financeira acabou por trazer à economia portuguesa fizeram com que, de certa forma, neste momento seja impossível ter um poder tão vertical na economia portuguesa que acabe por ter influência não só na política acima, mas também na estrutura das empresas mais poderosas do país, como foi o caso do BES, e depois então um banco que acaba por ter capacidade de chegar a todo o lado da forma como chegava. Esse tipo de capacidade de ter um poder quase unívoco, político, financeiro, empresarial, depois da intervenção e da assistência financeira, neste momento é praticamente impossível porque houve uma fragmentação do capital, uma fragmentação também da influência política, por exemplo, das entidades europeias, que a partir de determinada altura passaram a ter uma capacidade de intervenção no Estado, no país, como se vê, aliás, por todos os episódios, todos os governos passam por um momento em que têm que ir à Comissão Europeia explicar o que é que estão a fazer. E os bancos também passaram a ser controlados como não eram antes. Uhum. E isso, mas isso não foi tanto em decorrência, portanto, do caso do BES, mas foi principalmente em decorrência da crise financeira mundial de 2007, 2008, e aí, portanto, os mecanismos de supervisão foram reforçados. Exatamente. A supervisão foi reforçada e foram criados mecanismos que impediram, por exemplo, aquilo que o BES corporizou antes da queda, que era ter um grupo por cima, um conglomerado, a usar muito esse termo, conglomerado financeiro, que era um conglomerado que tinha em cima uma holding com presença em muitos setores de atividade e que depois estava sustentado num banco. E as ligações eram umbilicais. O que aconteceu foi precisamente isso. Aliás, isso é a gênese da queda do BES, que é, a partir de determinada altura, os problemas do grupo acabaram por sorver toda a energia do banco e todos os recursos do banco. E Ricardo Salgado, enfim, e a administração do BES teve que usar tudo o que tinha ao seu dispor para tentar manter o grupo à tona d'água. Incluindo manobras fraudulentas, evidentemente. E foi nessa tentativa desesperada que acabou por cometer estas suspeitas de crime. Vai agora começar o julgamento. Os factos serão julgados em sede própria na Justiça, mas eu diria que, até pelos casos que o Banco de Portugal já transitou, enfim, já concluiu nas suas investigações, foram cometidos muitos ilícitos, que já resultaram em punições aos banqueiros, aos responsáveis, ao próprio banco, e pronto, e teve o resultado que conhecemos com a insolvência e depois, enfim, com a resolução. Estão em causa 300 crimes, mas enfim, essa tua análise de alguma forma contraria, portanto, um modelo que em tempos era visto de alguma forma como virtuoso, que era o modelo alemão, no qual, portanto, os bancos tinham participações financeiras em empresas de natureza industrial. Isso, portanto, acabou não apenas em Portugal, mas acabou também na Europa? Acabou porque é uma das lições da crise financeira de 2008-2009, com a queda da Lehman Brothers, e depois tudo isso que aconteceu no resto do mundo, sobretudo ocidental, provou-se com os riscos. No fundo, o que a crise financeira, a lição que trouxe foi que um problema na economia, num problema económico, numa empresa, num grupo, num setor, poderia arrastar um banco. E o contrário também era verdade. Um problema num banco acabaria por contaminar um grupo empresarial e o tecido empresarial. E, portanto, se um banco
tivesse problemas e tivesse participações, nós tivemos em Portugal muitos casos em que os bancos tinham participações em operadoras de telecomunicações, em grupos de retalho. Os bancos começaram a espalhar a sua influência, mas também, sobretudo, a sua ligação. E, portanto, a partir do momento, a ligação económica, financeira, essa linha, a partir do momento que uma das linhas sofresse um stress, sofresse um problema, afetava tudo. E as lições dessa crise financeira foi cortar. Houve um termo que se celebrizou na altura da queda do BES, que era o ring fencing. No fundo, era fazer uma cerca sanitária entre o que era a banca e o que era a atividade económica outra, que não financeira. E esse ring fencing já foi tarde, não é? Na altura foi criado para o BES para se afastar do GES, mas já estava tudo contaminado. Mas a verdade é que isso já foi uma forma... O BES foi o último reduto desse ring fencing, porque já vinha de trás, e já tinha começado fora até do país, Portugal, essa ideia de separar o que era a atividade financeira do que era a atividade económica, a atividade empresarial, os investimentos, a exposição de risco, por exemplo. E, portanto, o BES acabou por ser intervencionado nesse sentido, mas já foi tarde demais, porque o BES já estava contaminado pelos problemas do GES e vice-versa, e alimentava os problemas do GES. De qualquer forma, portanto, apesar da virtude do cenário que tu descreves ser mais positiva, mais favorável atualmente do que era nessa altura, e isso, enfim, pode ser de alguma forma considerado como uma aprendizagem ou uma lição, os custos da queda do BES foram muito significativos para o conjunto da economia portuguesa. Sim, foram. Os valores já têm sido tratados neste momento, a cada passo do processo, a cada efeméride. Fez 10 anos há pouco tempo da intervenção do BES, os números saltam sempre para as análises. Eu acho que, e portanto são conhecidos, quase 12 mil milhões de perdas, centenas de crimes, dezenas de arguídos, milhares de lesados. Os números são impressionantes até para a dimensão pequena da economia portuguesa. Mas eu acho que os danos que o BES trouxe foram às vezes, os danos que não são tão fáceis de retratar em números podem, se calhar, ser aqueles que poderão perdurar mais na economia portuguesa. E em particular, em dois sentidos. Por um lado, a questão da fragmentação do poder económico também representa uma fragmentação do capital, e uma fragmentação do capital português. Neste momento é impossível repetir um episódio como o BES, porque o BES na altura tinha ligação a praticamente 3, 4, 5 grandes grupos empresariais em Portugal, de alguma forma, e promovia-os. E o BES acabava por promover pequenos grupos de poder, e depois alguns deles até caíram e sem remédio, não voltaram. Agora o poder e o capital e o poder que advém do capital está fragmentado, e temos pequenas células de poder em setores específicos. As nacionalidades portuguesas já há muito poucas, há um poder multiplural em termos de nacionalidades, e são facilmente identificáveis também. E, portanto, nesse aspecto, essa é talvez a transformação da economia portuguesa que o BES, ou as circunstâncias que levaram à queda do BES, o BES foi o símbolo, acabaram por trazer. E, portanto, neste momento é difícil um poder político, um poder empresarial, um poder financeiro ter o impacto que tinham na economia portuguesa. Agora há várias pequenas células de poder espalhadas pelos setores, muitas vezes associadas a nacionalidades, porque o poder português e o capital português fragmentou-se também e sofreu com o BES. E depois a outra questão, o outro dano para a economia portuguesa, eu diria que tem muito a ver com a relação com a banca. Eu acho que há um antes e um depois da queda do BES na relação que os portugueses têm com a banca. Já vinha um pouco de trás, mas a banca, sobretudo na altura da assistência financeira, os bancos precisaram de ajuda, e isso na altura gerou muita perplexidade por parte dos portugueses, porque é que os bancos precisavam de ajuda, mas era evidente que os bancos precisavam de ajuda, ou a economia que colapsou podia ter danos muito mais preocupantes em termos de atividade económica, mas a relação de confiança mudou para sempre a partir do momento que os clientes da banca perceberam que aquela relação de confiança que estabeleciam com o seu diretor de balcão, ou com aquela figura que viam nas televisões e nos jornais do banqueiro, aquela figura ganhava quase um peso maior do que os políticos. Fizemos muitas vezes títulos sobre os banqueiros defendem que o orçamento de Estado deve passar, os banqueiros criticam essa figura dos banqueiros, que parecia quase uma autoridade moral sobre o país, desapareceu com a queda de Ricardo Salgado.
E isso também trouxe um problema de reputação à própria banca, que vai ao nível mais pequeno na relação com o balcão. Um dos problemas, e amanhã vamos ver no julgamento manifestações de lesados, os lesados são talvez a ponta mais real do dano do BES na economia portuguesa, porque ali estão vidas de pessoas, estão poupanças de pessoas que foram perdidas, erros que foram cometidos, confiança que foi rompida. Mas o que fica e que vai perdurar durante algum tempo, e acho que ainda continua, apesar das medidas que foram tomadas para tentar minimizar isso, é que a relação que antes havia de confiança, de chegar a um balcão e perguntar a um gestor de conta qual é que é a melhor solução para aplicar as minhas poupanças, agora o gestor de conta cumpre uma série de requisitos que impede, por exemplo, a venda do papel comercial que gerou tantos lesados, mas os clientes dificilmente voltarão a ter aquela confiança quase cega que tinham com o gestor de conta depois das lições que o caso BES trouxe. Muito bem, Pedro Ferreira Esteves, muitíssimo obrigado pelas tuas explicações e por todo o esclarecimento. Obrigado. Que é como chamo este concerto, este projeto tão bonito. Maíra Andrade está de volta. Maíra Andrade estar de volta seria sempre uma boa notícia. Mas, mais do que um regresso, Reencanto, o seu novo disco, é uma pérola. Um registro fora do tempo, nascido dos fins e começos de uma gravidez, como define o jornalista Gonçalo Frota no Público. Um redisco ao vivo, num registro de voz e violão, cheio de subtilezas e magia. Saiba o que está em causa nas páginas do online do Público e não deixe de o ouvir com atenção. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.